alunos e famílias do Jardim de Infância Lúcio Costa. Eu sou a tia Meg, estarei com vocês aqui na nossa biblioteca. Mas hoje a nossa escola recebe o Felipe Itinerante, o projeto de contação de história Encontro com o Autor. E nossa história vai ser contada por Patrícia Berg. E a escritora presente é a Iris Borges. Prestem atenção, se divirtam, ouçam as histórias, porque depois iremos conversar sobre as histórias que serão contadas. Fui morar numa casinha infestada de cupim, pim, saio de lá, uma lagartixa olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha infestada de morceguinho, saio de lá, uma bruxinha olhou pra mim e fez assim. Vixe, que bruxa brava! Vocês ouviram a risada dessa bruxa? Sabem dar essa risada de bruxa também? Eita, pois eu vou querer ouvir. Hoje, já deram uma olhada o que tem aqui do lado? Hoje vocês vão ouvir histórias de dar medo. Mas não fique preocupado não, porque as bruxas que vocês vão conhecer são bruxas que acho que no mundo inteiro vocês vão perceber que elas são conhecidas. Umas mais, outras menos. Sabe o que é? É porque às vezes tem gente que sonha com bruxa, sonha com zumbi, sonha com monstros, sonha com sonâmbulos. Ai! Você sonha também com um bicho subindo por cima de você? Ai! Ainda bem que pouca gente disse que sim. Pois é. Hoje vocês vão ouvir uma história muito especial. De que bruxa você tem medo? Você tem medo de bruxa? Pois eu vou mostrar para vocês que tem um montão de bruxa espalhada pelo mundo. Não é só aqui no Brasil, não. E essa história aconteceu numa escola aqui de Brasília, onde muitos amigos se reuniram em torno de um assunto pra lá de horripilante. Querem ouvir? Então lá vai. Ó! De que bruxa você tem medo? Meus amigos, a Nina e a Mara, elas são daqui de Brasília, como eu falei, e estudavam numa escola muito diferente. Seus colegas vieram de várias partes do mundo. E às vezes é difícil até entender o que eles dizem. Afinal de contas, uns falam espanhol, outros inglês, grego, mandarim, italiano. Eles se esforçam para aprender a língua portuguesa. Mas vocês sabem, né? Como quase todos entendem um pouquinho, pelo menos, de inglês, a comunicação entre eles não fica de todo impossível. Numa noite, Nina acordou aterrorizada. Ela havia sonhado com uma bruxa horrorosa. Nossa, só de pensar me dá até um trem ruim. Ela ria, não era baixinho não, ela ria alto. E montava numa vassoura. Dos olhos dela saía um facho de luz vermelha que deixava a menina apavorada. Parecia que a criatura voava em sua direção. Foi horrível. No dia seguinte, quando Nina chegou até a escola, ela foi logo procurar a Mara para lhe contar o pesadelo. A garota quis saber detalhes de como era a bruxa e foi ficando também assustada. Mara disse que quando era menor sonhava sempre com bruxas, mas morria de medo delas, mesmo gostando das histórias também. E o jeito assustado das meninas despertou a curiosidade de um grupinho de amigos que estavam por ali. Aos poucos, mais e mais colegas foram se aproximando, interessados em saber o que a Mara e a Nina estavam conversando.
À medida em que Nina ia contando cada detalhe da incrível história com a qual sonhara, todos foram se sentando em volta. E o assunto parecia inesgotável. Claro, afinal de contas, todo mundo tem medo de alguma coisa, ou já sonhou com coisas horripilantes. Mas não é que os amigos começaram a falar de bruxas também que haviam nos seus países de origem? Cada um começou a narrar, acrescentando um toque especial, de acordo com a própria imaginação. Mitos e lendas de seres mágicos, divindades e personalidades fantásticas, dotadas de poderes especiais, algumas consideradas grandes bruxas e, claro, pela tradição popular. Sim, porque afinal de contas, o povo ia falando e as histórias dessas bruxas iam sendo contadas e elas iam se tornando cada vez mais conhecidas. Helena, a garota grega, descreveu a sua bruxa assim. Ela vem da mitologia grega e se chama Circe. É filha de Hélio, o deus do sol, e de Nereida Persis. Possui o poder de preparar poções mágicas e encantamentos para transformar as pessoas em animais. Conta-se que ela transformou em porcos os marujos do grande herói Odisseu. Mesmo assustados, os colegas de Nina e Mara iam achando cada vez mais interessantes aquelas histórias de bruxas. Foi então a vez de Pedro, o russo, mostrar a bruxa de sua cultura. Ai, nossa, que medo! Vejam que boca enorme ela tinha! Pois é, pelo que ele contou, Baba Yaga é uma bruxa vingativa, malvada mesmo. Vive nas profundezas de uma floresta selvagem, cheia de ervas daninhas e urtigas. Ai, só de falar da coceira. Lá, o sol nunca consegue ultrapassar as folhas das copas das árvores. Nesse lugar escuro e tristonho, fica a antiga casa de madeira da Baba Yaga, rodeada por uma cerca de ossos. Cozinhar para ela é a maneira de seus prisioneiros que encontraram para eles escaparem de suas maldades. Ela está sempre faminta e, apesar de cruel, a bruxa russa é também uma grande fonte de sabedoria, uma verdadeira força da natureza. Olha, estão vendo? Os colegas querem até imitá-la. E a conversa foi ficando cada vez mais sinistra, mas também muito informativa. A versão de Gladys, que era a menina inglesinha, não era novidade para muitos ali, não. Trata-se da bela e elegante Morgana, a discípula do mago Merlin. Ela ficou conhecida por participar de aventuras do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Morgana é muito astuta. Sabe curar os piores males, aqueles, sabe, que nem os sábios e os doutores conseguem resolver. Dizem também que sua beleza era de chamar muita atenção. Um americano Jack, ele falou sobre Sarah Good, que faz parte do grupo de bruxas famosas, daquelas bruxas de Salem, sabe? Você conhece? Pois é, já ouviu falar? Que bom! Conforme o relato de Jack, ela foi uma mulher que viveu no século XVII, acusada e condenada injustamente, depois descobriram, sabe? Por jogar feitiços e encantos sobre as pessoas do povoado. Em seu país, costuma-se comemorar o Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro, com uma tradicional festa de Halloween. Nessa data, adultos e crianças saem às ruas com muitas danças e brincadeiras. Já Helga, a islandesa, lembrou-se de uma deusa bruxa chamada Gylveig, presente na mitologia nórdica da época dos vikings, sabe? Essa bruxa era vaidosa e muito, mas muito gananciosa. Vejam só vocês, ela queria dar um jeito de transformar tudo em ouro. Ela era muito apaixonada, sabe? Tinha uma atração, uma fixação por ouro. Então,
usou de magia para que seu corpo brilhasse como precioso metal. Cada qual, daquela turminha, descrevia a própria versão de bruxa. Umas mais, outras menos assustadoras. Mas a turma estava ouriçada querendo ouvir. E não parou por aí, não. A egípcia Ísis lembrou-se de uma poderosa chará sua, a deusa Ísis, senhora da natureza e da magia. A garota pensou na deusa feiticeira que leva seu nome carregando uma varinha de condão em forma, sabe de quê? De uma serpente. Ela guarda o seu pó mágico dentro de uma miniatura de sarcófago. Imaginem vocês, perto de uma múmia de gato. Nossa! O nigeriano Zaki, ele recordou-se de uma lenda africana sobre Carabá. Carabá, uma grande feiticeira do mal, que foi desafiada por Kirikou, um garoto prodígio que havia nascido prematuramente. Zaki descreveu a bruxa Carabá usando tecidos estampados, enrolados no corpo e voando, sabe no quê? Num seu tambor. Você acha que era uma vassoura? Não, a gente está falando da Nigéria. Claro que a cultura de lá é diferente e os tambores também são mágicos. A espanhola Carmen revelou uma novidade, que a bruxa de sua cultura era a Moura Torta, a mesma das histórias infantis, sabe? Aquela que tinha tomado o lugar da princesa e tinha se casado com um príncipe encantado. Tudo porque tem o poder de se transformar no que quiser. De acordo com a menina, ela usa um manto vermelho e toca castanholas enquanto voa. Ai, dá até arrepio. E para espantar a ideia de feiura da Moura Torta, Omar, encantado com aquilo, falou sobre uma bruxa árabe chamada Évora. Na opinião do garoto, ela é linda, coberta de joias por todo o corpo e costuma viajar, sabe no quê? Num grande tapete voador. O seu caldeirão é de ouro e de cobre, e dele costumam sair porções exóticas e extremamente perigosas. Estão vendo? Olha os olhos dela. Alessandra, a italiana, lembrou-se de Aradia. Sim, Aradia, uma bruxa enviada à terra para lutar a favor dos fracos e oprimidos. Personagem ligada à natureza. Usa roupas parecidas com as de uma camponesa, sabe? A garota conta que Iradia vive na floresta, onde ergueu um templo para sua mãe, Diana, a grande deusa das bruxas. Lá ela cozinha caldos perfumados que utiliza para atrair os jovens que passeiam pela mata. E sabe o que mais? Ao prová-los, os jovens tornam-se escravos daquela bruxa. Já imaginou? Não vá tomar qualquer coisa por aí, não. Já sabe, né? E a chinesa Li contou sobre Madame Jiang Qing. Sim, a única mulher entre os principais líderes da Revolução Chinesa. Ela acabou sofrendo as consequências de sua atuação política. Depois de ser presa, foi acusada de ser a grande bruxa da Revolução. Já Yukiona, sim, Yukiona, a bruxa da neve japonesa, citada por Masao, possui uma pele muito pálida, muito, mas muito branca. Veste um kimono de cores vibrantes e traz as unhas enfeitadas com brilhantes. Na imaginação do menino, ela se revela mais nojenta do que charmosa, na verdade. Na sopa de camarões que ela toma, faz questão de acrescentar uns pozinhos de barata torrada e rabinhos de rato. Deu nojo aí? Credo! Só de imaginar, dá até uma gastura. Nina e Mara ficaram muito impressionadas. Foram para casa nesse estado de curiosidade entre o medo e a atração pelo assunto. À noite, as duas sonharam com essas criaturas estranhas, mas cada uma do seu jeito.
No pesadelo de Nina, as bruxas eram muitas. Bruxas e mais bruxas, cada qual com sua identidade, sobrevoavam o céu de Brasília, jogando feitiços sobre o parque da cidade, o Lago Paranoá, também sobre a Asa Norte e a Asa Sul, em Taguatinga, Gama e São Sebastião. O feitiço era tão poderoso que se espalhou por todas as direções, norte, sul, leste, oeste, cobrindo não só Brasília, mas o país inteiro. Ai! A menina parecia ouvir bem ao seu lado a terrível gargalhada de uma mulher horrorosa, toda encarquicada, de nariz longo e com uma verruga na ponta do nariz. Nina acordou assustada. Sua mãe correu para acudi-la e teve até de fazer um chá para que ela pudesse se acalmar. Conseguem ver as bruxas? Ai, que sonho terrível Nina teve! E já com Mara, o sonho voou para o outro lado. O das feiticeiras extravagantes, trajadas com longas vestes coloridas de cabelos ao vento, usando joias de verdade nos braços, no colo e também carregando misteriosos pós mágicos, escondidos em caixinhas de madrepérola. E apesar de não serem terríveis como as do sonho de Nina, as bruxas de Mara também a despertaram fora de hora. Foi preciso que sua mãe viesse para sentar do ladinho de sua cama para tentar fazer com que ela voltasse a pegar no sono. Nas duas casas, para consolar as jovens, as mães também confessaram ter seus pavores e fantasias envolvendo bruxas. No final de contas, as mães e as filhas acabaram se abraçando e rindo dos medos de uma outra. A mãe da Nina recitou os versos apaziguadores e pediu à filha que fizesse o mesmo com os amigos da escola, a fim de selar definitivamente a paz no coração de todos. Quem tem olhos, que veja. Quem tem ouvidos, que ouça. Quem tem tato, que sinta. Quem tem coração, que ame. O amor abre as portas da magia. Passados alguns dias, a mãe de Mara lembrou-se de que o aniversário da filha estava chegando e teve uma ideia. Que tal fazer uma festa fantasia? Será que os amigos poderiam ajudá-la? Todos toparam na hora. Escolheram o tema bruxas, já que o assunto continuava presente em cada bate-papo. Divertiram-se em grupos, cada um com uma tarefa específica, e começaram a pesquisar. A lista era enorme. Foi muito divertido buscar informações sobre caldeirão, erva, dragão, corvo, gato, morcego, rato, livro de magia, espelho mágico, feitiço, vassoura dançante, amuletos, talismãs, adivinhações e tantas outras coisas. Um grupo se pôs a desenvolver receitas, esculpindo as guloseimas em formatos idênticos aos ingredientes típicos dos caldeirões das bruxas. Era cada docinho e salgadinho com uma cara pra lá de esquisita. Outro grupo criou uma oficina de reciclagem de materiais para produzir cenários, figurinos e adereços para a festa. Um terceiro preparou um vídeo, uma espécie, de documentário. Os depoimentos dos alunos de várias nacionalidades sobre as bruxas de seus países foram colhidos para poder apresentar durante o evento. E até um aplicativo de jogo multimídia começou a ser produzido pelos talentos de informática da turma para facilitar a comunicação entre eles. Na hora de vestir as fantasias para a festa, não faltaram bruxa artista toda pintada, fofoqueira bem linguaruda, jardineira muito atrapalhada, mais a gulosa, a cientista veterinária, a atleta. Tiveram também Mortícia, Bruxa Uxa, Samanta, fora os bruxos e feiticeiros, já que ninguém queria ficar de fora da farra. Chegou com elegância e distração
o grande mago Merlin. Em seguida, o mágico de Oz. Por fim, surgiram até alguns bruxos da nova temporada da nova geração, das temporadas novas de Feiticeiro. Inclusive, aquele, sabe, com óculos redondo e uma cicatriz na testa. Esse aí mesmo. E foi assim que aconteceu. Numa noite de lua cheia, a melhor festa da vida de Mara, ao lado da amiga Nina e de seus colegas de diferentes nacionalidades. E assim, as bruxas continuam a povoar a nossa imaginação. E a gente não precisa ter medo, não. Afinal de contas, a gente também pode contar a história dessas bruxas com a nossa versão. E sobre histórias, tem gente aqui que entende muito de histórias e muito de bruxas também, porque pesquisou bastante. Sabem quem é? É a autora Iris Borges, a própria que escreveu este livro. E eu convido para estar aqui com a gente. Bem-vinda! Muito obrigada! Eu Tudo bem, adorei Iris? ouvir a história na sua voz. Oh, muito obrigada! As bruxas têm sempre alguma coisa assim que despertam em nós um pouco de curiosidade e de medo também, igual nas meninas da história, né? Isso. Mas eu fiquei sabendo, Iris, que você tem tradição com bruxa aqui em Brasília, é verdade? Um dia eu conheci a Silvia Ortoff, né, pessoalmente, e apaixonei por uma história dela chamada Uxa, Ora Fada, Ora Bruxa. E eu aprendi a contar essa história e comecei a contar e fiquei contando por anos, assim, mais de 20 anos contando essa história, né? E as pessoas me veem e se lembram, muitas pessoas se lembram da história que me ouviram contando, né? E um dia uma professora me desafiou. Falou, Iris, agora está na hora de você escrever o seu livro de bruxa, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E um dia, lá nessa escola aqui de Brasília, que é uma escola onde estudam crianças do mundo inteiro, eu fiquei olhando para as crianças rindo e conversando, e eu fiquei pensando, do que será que elas estão falando, né? E na hora veio a história da bruxa, né? Pensei, como é que será que são as bruxas no imaginário de cada país? E eu comecei a pesquisar isso em livros como Mulheres que Correm com Lobos, na internet, e fui fazendo uma longa pesquisa, todos os dados, e percebi que há países que cultuam muito essa ideia de bruxa, como os países nórdicos, né? É comum para eles imaginarem seres mágicos assim. Já há outros países ou lugares, como a África, por exemplo, que não há costume de falar em bruxa, né? Há seres que fazem magia e tal, mas não são bruxas, né? Nem magos. E eu fiquei muito admirada com isso, que eu não tinha prestado atenção nisso. E também uma coisa legal é assim, eu tenho a minha bruxa, né? Mas quando eu vou contar a história nas escolas, que eu pergunto, e a sua bruxa, como é? E a sua? Varia muito, né? Muito mesmo. A minha é aquela da moura torta, né? Que tem um capuz, uma capinha, aquele narigão com a verruga na ponta, e ela fica olhando de lado e soltando faíscas pelos olhos, né? Já perguntei para uma garota como é que era a bruxa, ela disse que a bruxa dela era muito fashion, mais ou menos como essa, que é a islandesa, né? Que é toda dourada, que quase ficou sendo de ouro. Ela tem botas, tem roupa de seda, é uma bruxa linda, né? Então, cada um tem uma bruxa no seu imaginário, né? É verdade. E olha, por falar em imaginário, a gente já consegue imaginar não só as histórias de bruxas, mas pensando também em viajar, e os livros dão essa oportunidade pra gente de viajar por países, por outros cantos. A Iris, gente, tem várias outras histórias. Histórias, inclusive, sobre aqui a nossa cidade, né? Sobre Brasília. Eu já escrevi 30 livros, né? E um deles é esse, Passeando por Brasília. Faço histórias sobre circo, por exemplo, que é um tema que eu adoro escrever sobre ele. Eu tenho uma trilogia sobre circo, a primeira vez no circo, Mágicos, Malabaristas, Palhacinho, Palhação. E são vários os livros que eu escrevo. A gente se inspira sempre
ou na fantasia, como é o caso desse aí, né, que tem só uma pontinha que me inspirou, que foi a escola, ou então a gente se inspira nos contos tradicionais para fazer recontos, ou a gente baseia na vida real, né? Então eu tenho alguns livros que falam, por exemplo, sobre adoção, porque eu sou mãe adotiva, então eu escrevi 3 cartas para cada um dos meus filhos, contando como se deu a adoção, e escrevi esse aqui contando para o filho mais novo, que chegou com apenas 3 dias, como é que ele foi adotado. Porque era doida para contar para ele e não sabia como fazer, né? E usei um recurso que foi muito interessante. Que legal. E tem histórias também sobre festas que também são tradicionais aqui, como o Natal, não é verdade? Isso, eu escrevi um livro sobre o Natal Mágico do Vovô Samir, que é uma história também inspirada na nossa família, porque os nossos natais são sensacionais, sabe? Eu construí uma casa e fiz uma lareira. Todo mundo ficava rindo de mim. Lareira em Brasília. Eu falei, é por onde o Papai Noel desce? Claro! Então, que delícia! Eu narro como se fosse fantasia, mas muito inspirado na nossa história mesmo, né? E me conta também um pouquinho sobre o seu último livro lançado, O Navio. Olha Então, só. O Navio é a história de um urso que vive com a mãe numa ilha, só os dois. Ele não tem pai, não tem parente, só os dois que vivem nessa ilha. E todo dia 20 chega um navio grande e a mãe e o Ernesto ficam na praia observando os seres que descem do navio, né? Para comprar lembranças da ilha, para comer a comidinha da mãe dele, que é maravilhosa. Até que um dia a mãe dele morre e ele fica completamente sozinho. Essa página é triste, né? Ele fica completamente só. E no dia 20 do mês seguinte, para o navio e desce o comandante. E quando o comandante desce, que observa o Ernesto completamente só, ele compreende tudo. E então convida o Ernesto para ir com ele no navio, conhecer o mundo. Então o Ernesto perde a mãe e acaba ganhando o mundo. Será que ele vai virar um comandante também? Então eu mostro assim os caminhos da vida, né? Cada um tem uma história, cada um tem um caminho que segue. Que coisa mais linda! Então fica a dica aí para você também de mais dessa leitura. Ah, e tem mais! Se você gostou dessa história sobre as bruxas, quer conhecer um pouco mais sobre ela, reler essa história ou até contar para alguém da sua família, quem sabe alguém que veio de outro país, afinal de contas, Brasília tem essa mistura, né, Isis? Completamente. Aqui em Brasília, a Iris sabe bem disso, a gente tem pessoas de todo canto, não só do Brasil, como do mundo. E é por isso que nessa escola, esse foi o tema. Então, você pode acessar esses livros diretamente na biblioteca da sua escola. Esses que nós contamos hoje estarão lá na biblioteca, só esperando você chegar para ler e reler quantas vezes mais você quiser. Iris, se alguém que está em casa estiver assim ainda com aquele receio, com aquele medinho, o que a gente pode falar como um suporte também da leitura para essas pessoas? Então, a gente quando lê, a gente começa a descobrir qual é a diferença do real e da fantasia. Poxa, bruxa não existe, né? Bruxa é personagem de livro, bruxa faz parte da nossa imaginação, né? Então, a gente, quando sentir medo, é só se lembrar disso, né? Que elas estão só nos livros e no nosso imaginário. E eu convido vocês a lerem muito, porque durante todos esses anos que eu já vivi, e eu já tenho até cabelos brancos, né? Eu nunca me senti sozinha, sabia? Eu sempre tive a companhia das pessoas que eu amo, mas também dos livros. E nos livros eu sempre encontrei um conforto muito grande. Eu já tive sustos com livros, eu já tive alegrias com livros, já tive tristeza, já chorei muito lendo livros tristes, assim como eu já ri muito lendo livros também. Até em avião, né? A gente pagando mico de ficar lendo e chorando ou rindo. Mas a leitura, para mim, é muito importante. Fez uma companhia muito grande. E tem mais uma coisa, sabe? Eu acho que quem não ama ler é porque ainda não descobriu o livro certo na hora certa. Porque sempre existe um livro que toque o coração da gente. Espero que você encontre esse livro. E a gente se despede
agradecendo por essa oportunidade de participarmos da Felib Itinerante, um projeto da Feira do Livro de Brasília. Obrigada, Iris, por sua presença. E sabe como que a gente vai se despedir? Lançando um desafio. Você consegue dar uma boa gargalhada dessas risadas de bruxa? Vamos ouvir a da Iris? E a sua como é? Que delícia! Boa brincadeira para vocês, pessoal! E a gente espera encontrá-los o mais breve possível na sua escola. Beijo, até a próxima! Saiu de lá uma bruxinha.